Bem, eu faço só uma introdução muito inicial. Muito boa tarde a todos. Portanto, esta é mais uma Smart Discussion que nós estamos a organizar no âmbito do ciclo sobre os 50 anos da democracia em Portugal. Portanto, tivemos uma primeira intervenção com o professor Rui Ramos, depois tivemos connosco o Daniel Inarati, tivemos depois o Larry Diamond, que é um conhecido professor de Stanford, também especialista nestes temas, e agora vamos iniciar um conjunto de sessões à volta deste tema. Hoje temos connosco duas pessoas que dispensam a apresentação, que são pessoas que têm feito trabalho público muito interessante nesta e noutras áreas, não propriamente nesta área, no caso do Tiago, mas mais na Teresa, que como ilustre professora e também comentarista do Expresso tem abordado muito estes temas, mas o Tiago também nos dará a sua visão como gestor e pessoa também muito conhecida. Nós teremos sobre esta matéria já agora uma próxima sessão no dia 9 de Abril, com o Miguel Monjardino e a Guta Moraguetes, também duas pessoas da sociedade civil, que nos vão dar a sua visão sobre o tema. Mas antes disso, na próxima quinta-feira, teremos a última sessão de março, que vai ser uma coisa um bocado diferente do habitual. Vamos ter aqui connosco o antigo diretor da Red Bull e da Williams, que nos vem falar sobre inovação na Fórmula 1. Portanto, vai ser certamente uma sessão muito interessante para as pessoas que gostam de tecnologia e de inovação e que vai ser muito interessante. A sessão, como habitualmente, vai ter dois momentos. Começaremos com uma primeira intervenção do Tiago, depois e depois teremos uma open discussion que eu tentei moderar entre todos, tentando manter aqui uma discussão aberta. Tiago, muito obrigado também à Teresa e começamos consigo, está bem? Até já. Jaime, muito obrigado. Jaime, desculpe, mas quanto tempo é que o Jaime gostaria que eu falasse também para eu ter aqui o relógio? Não, Tiago, à volta de 15, 20 minutos. Muito bem, obrigado, Jaime. E eu também diria aqui, enfim, a Teresa seguramente que saberá dizer com muito mais propriedade coisas sobre o que são os 50 anos do 25 de Abril. Eu, de facto, sou uma pessoa mais ligada às políticas do mar e às questões do ambiente, da conservação da natureza, mas aceitei o desafio que o Jaime colocou e, portanto, sem qualquer presunção, uma vez que neste caso aqui de facto não tinha quaisquer pergaminhos para ter, faria aqui alguns raciocínios sobre este 25 de Abril, algumas reflexões. Mas desde logo, acho eu, a questão fundamental aqui, estou-me a ouvir, desculpe que eu agora de repente... Estamos a ouvir perfeitamente. Obrigado. Portanto, desde logo a questão fundamental é como abordar um tema tão abrangente. Obviamente, falar nas transformações políticas, seguramente, nas transformações económicas e sociais, também, nas transformações culturais, igualmente, diria, falar até nas transformações geracionais, como é que as diferentes gerações viveram o 25 de Abril e os 50 anos que decorreram desde então, e depois, finalmente, levantar um tema que me parece que é bastante oportuno para a sociedade portuguesa, nesta altura em que comemoramos 50 anos, que é alguma avaliação deste período, pensar onde é que chegamos, se estamos satisfeitos onde chegamos, e aí, enfim, haverá seguramente interpretações diferentes. Há também aqui, acho que é tudo uma questão de grau, é uma questão também de exigência, será uma questão de maior conformismo ou menor e maior inconformismo. É certo, obviamente, que a eleição que tivemos ainda este mês de março desmente um grande grau de satisfação, digamos assim, dos portugueses nos 50 anos do 25 de Abril, e isso parece-me inequívoco. Começaria então, talvez, por algumas referências às transformações políticas, que são aquelas que são mais óbvias e que todos conhecem, não há muito que se possa dizer que seja aqui original, mas que sabemos que essencialmente se consubstanciam na passagem de um regime autoritário de partido único, a União Nacional, apesar, obviamente, de uma facção liberal durante o marcelismo de Sá Carneiro, Francisco Balsemão e outros, para um regime de uma democracia pluralista, representativa e num sistema semi-presidencialista. É obviamente que esta passagem não aconteceu de repente. As pessoas hoje em dia, talvez as gerações mais novas não têm bem noção disso, mas houve um período de transição que se estendeu por 8 anos, pelo menos, e que decorreu entre 74 e 82, quando foi feita a reforma da Constituição e onde foi extinto o Conselho da Revolução e onde se arrumou, digamos assim, com todos os elementos institucionais do chamado PREC, uma vez que parte destes 8 anos foram passados naquilo que é o PREC, o dito na altura processo revolucionário em curso.
Durante esse período, o país oscilou entre ser uma república popular de cariz comunista e ser uma democracia ocidental. Todos nós sabemos os grandes confrontos que existiram nessa altura políticos, todos nos lembramos da manifestação da Alameda, da maioria silenciosa e como, de alguma maneira, a fonte luminosa acabou por iluminar a nossa democracia. Mas, obviamente, que o PREC deixou as suas marcas e eu penso que as deixou até hoje. Desde logo, deixou uma sociedade, um país com políticas fortemente ideológicas e de cariz ideológico relativamente ao número de outros países da Europa Ocidental que não tiveram as circunstâncias históricas que nós tivemos com a Revolução de Abril de 74. Eu acho que um dos, digamos assim, efeitos, impactos das marcas do PREC são alguma inclinação à esquerda que foi natural, previsível e que estavam patentes nas políticas, nos governos, com uma certa predominância de governos do Partido Socialista e, obviamente, também na presidência da República, nomeadamente com um número de presidentes de centro-esquerda também predominantes. Com a derrota de Freitas do Amaral perante Mário Soares em 1986, impediu-se uma mudança de agulha dessa tendência, digamos assim, de alguma inclinação à esquerda, e eu diria que neste período do pós-25 de Abril, Cavaco Silva foi a grande exceção. Foi a exceção quer como Primeiro-Ministro, quer como Presidente da República, uma vez que conseguiu o feito de ter duas maiorias absolutas no centro-direita, para o centro-direita, primeiro como Primeiro-Ministro e depois também 2 mandatos como Presidente da República. Obviamente que podemos dizer que as exigências, as extremas exigências, diria eu, económicas e sociais de um país que vinha de facto de uma situação de grande pobreza, um país praticamente feudal, obrigaram talvez, e que o resultado foi, portanto, esse país com um certo pendor mais ideológico e mais de esquerda, mesmo nas políticas de direita, obviamente, que se foi dissipando, mas que tem existido sempre, acho eu, ao longo da cultura política dos primeiros 50 anos do 25 de Abril, e obviamente que o resultado é um país menos virado para o mercado, para a economia, para as empresas e para o setor empresarial, do que outros países também da Europa Ocidental, em que este pendor ideológico é menos marcante. Eu diria que, do ponto de vista das transformações políticas, o maior sucesso do país, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista, eu julgo que deste ponto de vista o país tem sido exemplar, é o regular funcionamento das instituições políticas da nossa democracia. E aqui eu julgo que contribuíram para isto 2 grandes fatores principais. O mérito do sistema semipresidencialista que nós instituímos e que evitou até hoje os erros da Primeira República e do seu regime parlamentarista, que todos também estarão presentes, e penso que, por outro lado, obviamente a integração na então Comunidade Económica Europeia e depois na União Europeia permitiu também ao país que a sua estabilidade política e o regular funcionamento das instituições fosse assegurado. É curioso que, dentro deste quadro, talvez estes resultados eleitorais que podem ser considerados extraordinários, estes que ocorreram nas eleições de março, poderão consistir, digamos assim, numa viragem do país à direita e, portanto, poderão ser defendidos como talvez o final de um ciclo ou uma mudança de ciclo político e a julgar pelas análises estatísticas dos eleitores, mesmo também talvez até por uma mudança geracional da visão política e da visão da política nacional que aponta para uma nova geração que de alguma maneira rompe com o primeiro ciclo de 50 anos do pós-25 de Abril, talvez pensando que existe um certo esgotamento de uma cultura política dominante e que é aquela que eu descrevi. Esta mudança, digamos assim, das eleições de março, mais o contexto internacional e europeu de ascensão de vários diversos tipos de populismos, leva-nos a pensar, de facto, talvez num fim de ciclo
que infelizmente é agravado, na minha opinião, pela inércia do atual sistema político em saber autorreformar-se, com talvez um peso excessivo dos partidos políticos e uma falta de capacidade de evoluir com o sistema político, eleitoral e de representação parlamentar, onde haja interesses também de outra ordem que apenas aqueles determinados pelos partidos políticos de forma vertical e de cima para baixo. Dentro desta perspectiva política, permitam-me, obviamente, uma vez que a minha área são as políticas do mar, de fazer aqui uma breve referência a esta questão do tema do mar neste oceano de transformações políticas. E aqui dizer muito rapidamente que o mar, de facto, foi um sinónimo de império com a narrativa dos heróis do mar para o Estado Novo, e como tal, com o 25 de Abril, que é, por definição, uma ação anti-imperialista, uma revolução contra o imperialismo, o mar, que era sinónimo de império, entra com o império na gaveta. E assistimos durante, pelo menos, até à Expo 98, ou seja, durante 25 anos, assistimos a um desaparecimento completo da dimensão do mar nas principais opções políticas e económicas deste país. Também eram os tempos da integração europeia, do bom aluno e da nossa ligação a Bruxelas, mas, de facto, acho que isso é inegável. Depois temos aqui um marco muito importante na questão do mar, que é a última exposição mundial do século XX, a Expo 98, teve o mar, os oceanos e o futuro como o seu tema principal, e que permitiu, de alguma maneira, não verdadeiramente mudarmos de agulha e recebermos novamente e compreendermos o mar numa visão estratégica coletiva, mas pelo menos de mudarmos a estética que se ligava ao mar e que até aí assombrava a possibilidade de um regresso do mar às principais opções político-económicas deste país. O mar que estava ligado ao Estado Novo e logo às estátuas dos heróis do mar e às caravelas das moedas dos escudos portugueses, tornaram-se na biodiversidade do Oceanário de Lisboa e na toda aquela narrativa da Expo 98, do mar para o futuro, para o bem-estar, a biodiversidade, o ambiente e a ciência. E isso permitiu, de facto, que a sociedade portuguesa pudesse respirar de maneira diferente o tema do mar, refletir sobre ele de maneira diferente, e, portanto, temos assistido no tema do mar nos últimos 25 anos a uma lenta aproximação a esta questão, com principalmente a famosa Comissão Estratégica dos Oceanos do governo de Durão Barroso, naquela altura, e depois, a partir daí, os vários ministros do mar que se têm vindo a suceder. Seja como for, na minha opinião, continuamos a ter políticas, hoje em dia existem políticas de mar, mas eu continuo a considerá-las políticas de mar de papel. Estas políticas não têm tradução nas principais opções económicas do país e, de alguma maneira, também não se refletem no aparelho de Estado e no peso do aparelho de Estado naquilo que é necessário para que o país possa fazer uma aposta verdadeiramente com significado nesta área do oceano, do mar. Portanto, falta ainda uma visão de futuro, falta uma visão articulada, falta uma visão integrada e falta principalmente uma visão que compreenda que o mar vai ser determinante no século XXI para o principal, digamos, desidrato deste século, que é a descarbonização, onde o mar tem, de facto, quer pela economia, quer pelo ambiente, uma palavra determinante. Transformações económico-sociais, muito rapidamente, aqui a revolução é incrível também, todos sabemos, o 25 de Abril não foi uma revolução política apenas, o setor primário dominante do país agrícola e piscícola, porque as pescas também eram importantes, transforma-se num país de serviços, com um setor terciário, e apesar disso, obviamente que acho que olhando para estes últimos 50 anos, podemos dizer que, do ponto de vista económico, o país continua a ter pouco capital industrial e assistiu a um desastre no seu capital financeiro, na medida em que os auspícios das privatizações da banca portuguesa dos idos da segunda metade dos anos 80, como sabem, concluiu-se como se concluiu, sendo que hoje em dia praticamente apenas temos um banco de relevo, que é a Caixa Geral de Depósitos, um banco público, e essa sabemos à custa de quê. Obviamente, se compararmos também este capital industrial e financeiro com países com a nossa população na Europa, como a Bélgica, a Áustria ou a Holanda, vemos bem que Portugal não conseguiu seguir um modelo de desenvolvimento económico nestes 50 anos, do 25 de Abril,
que se equiparasse ao sucesso desses países, e obviamente que aqui os problemas da produtividade e da competitividade saltam à vista, continuam a ser problemas endémicos, uma economia de produtos de menor valor acrescentado, os baixos salários, o baixo teor científico e tecnológico da economia, não obstante termos assistido a uma revolução na academia, nas universidades e na ciência. O que é certo é que os PhDs, os doutorados, continuam ou dentro dos muros da academia ou no estrangeiro e não estão no mercado. Também, digamos assim, obviamente que, apesar de reconhecermos que há todos estes problemas, não podemos deixar, obviamente, de salientar que houve uma grande melhoria da qualidade de vida da população, mas, digamos assim, também, se quisermos alinhar por aqueles que têm uma visão mais exigente, temos de reconhecer que nos últimos 20 anos assistimos a uma grande estagnação económica do país. Manifestamente, o país não se adaptou à entrada no sistema monetário europeu e no euro, como nós esperaríamos. Obviamente que esse sistema monetário nos trouxe as vantagens do dinheiro barato, e do crédito barato, mas contribuiu muito para que o país tenha sido ultrapassado por muitos países da Europa Central no seu desenvolvimento económico, e isso é, acho eu, uma das principais questões que tem de ser discutida nestes 50 anos, depois do 25 de Abril. Temos também, obviamente, uma evolução social, também foi talvez até mais drástica e mais positiva. Aqui, digamos que assistimos a um país que mudou totalmente, digamos assim, o seu cariz cultural, desde logo com a sua laicização. Portugal era um país profundamente católico, praticante antes do 25 de Abril, também um país rural, um país em que as pessoas fizeram um êxodo do campo para a cidade, e, portanto, assistimos à mudança da posição da mulher na sociedade, que não sendo ainda, obviamente, se calhar, a posição que a mulher tem nos países nórdicos, já não é nada comparável com o que era nos idos de 74. O divórcio, a posição no trabalho, aliás, Portugal é o país com mais mulheres, digamos, no mercado de trabalho, a questão da ascensão profissional, das mulheres a profissões de grande destaque social, como, por exemplo, a magistratura judicial, as ciências físicas, e depois, digamos, também a adoção em Portugal por sistemas sociais de modulação social mais avançados, com a questão da regulação do aborto, do casamento por pessoas do mesmo sexo, pela adoção por pessoas do mesmo sexo também, e tudo isto de facto levou a uma grande transformação cultural e cívica muito grande. Eu diria que, obviamente, que a cultura cívica do país é uma cultura que evoluiu muito positivamente, com grandes preocupações sociais, mas ainda incapaz de ser suficientemente inclusiva e de ter conseguido desfazer aquele país dualista de ricos e pobres que era antes do 25 de Abril e que de alguma maneira permanece hoje, apesar de tudo, 50 anos depois, e que também é outro dos fatores que merece mais reflexão. Também do ponto de vista cultural, dizer, já referi aqui um bocadinho, um país que tem um grande déficit cultural de literacia financeira, e que isso reflete depois, de facto, deste afastamento da sociedade portuguesa do mercado. Isso é muito claro quando comparamos com outros países, mesmo países que são democracias muito mais emergentes na Ásia, por exemplo, como as Malásias e Singapuras, que têm outra atenção a essas matérias. E também eu diria, puxando novamente a brasa à minha sardinha, já me aproximando do final, de uma cultura de respeito pelo meio ambiente e pela natureza. Somos um país, de facto, sem grandes preocupações neste domínio, que o país tem visto como secundário, que viu antes e que continua hoje a ver como secundário. Isto a nível das políticas de ambiente, que são todas importadas de Bruxelas. As nossas políticas de ambiente, se não fosse de Bruxelas, estaríamos ainda na pré-história, por um lado, da questão da conservação da natureza, da dificuldade que temos em criar áreas protegidas neste país e de conseguir, digamos assim, harmonizá-las com a questão do desenvolvimento económico e do ordenamento urbano e rural. Deixe-me dizer, falámos há bocado, estive na Argentina, os parques naturais da Argentina vêm dos anos 30 do século passado e há de facto uma cultura de respeito pela natureza que nós em Portugal não temos de forma alguma, e isto é uma área em que eu falo com alguma propriedade por ser aquela em que profissionalmente
me situo. Uma última referência também dizer que este déficit não é apenas um déficit das políticas públicas e dos governos e dos decisores, deste déficit de respeito pela natureza, é também, infelizmente, a nível da sociedade social, dos cidadãos, com uma baixíssima literacia ambiental e um país, portanto, que acumula lixo na natureza, com uma reciclagem muito baixa relativamente a outros países europeus, com uma situação de algum desleixo e inconformismo. Julgo que o Algarve é, digamos assim, o exemplo máximo disto, uma região do país que, tendo-se desenvolvido economicamente, lapidou o seu capital natural nos últimos anos, desde os anos 80, entre os incêndios de Monchique e o desaparecimento dessa reserva biológica que era formidável para parar a desertificação do sul do país, até aos IMIs que levaram ao desordenamento da orla costeira do Algarve. Portanto, entre incêndios e IMIs, a situação do Algarve é verdadeiramente, nesse aspecto, trágica e um exemplo de como temos de arrepiar caminho e que também deveria ser, a meu ver, uma reflexão para o 25 de Abril. Finalmente, a questão da avaliação, eu deixaria aos nossos ouvintes e aqui a todos os participantes fazer essa avaliação, dizendo apenas que eu queria apenas terminar com esta frase um bocadinho, que é: eu tendo de reconhecer os progressos verdadeiramente extraordinários que foram feitos com os 50 anos do 25 de Abril relativamente ao país de 24 de Abril de 1974, é um facto que, se olharmos para outras sociedades, que elas serão sociedades mais bem-sucedidas, mais competitivas, mais exigentes e com mais ambição. E uma das áreas que eu gosto sempre de olhar para isto é o número de prémios Nobel. Se voltarmos a olhar para aqueles países que eu referi, a Áustria, a Suíça, a Holanda, temos, esses países têm todos para cima de 30 prémios Nobel e nós temos 2 prémios Nobel. Talvez isso diga alguma coisa ainda do muito que há para fazer e do novo ciclo que devemos iniciar. Obrigado, Jaime. Muito obrigado. Depois teremos a oportunidade na discussão de voltar a estes temas. Passamos agora à Teresa. Teresa, muito obrigado também pela disponibilidade. Dará naturalmente aqui uma nota complementar sobre o tema, antes de passarmos à discussão. Pois a Teresa, a palavra é tua agora. Muito obrigada, Tiago. Cumprimento todas e todos que estão aqui connosco. Vários dos aspectos que eu ia referir foram já abordados pelo Tiago e, portanto, eu vou, em alguns pontos, entrar aqui em diálogo com o Tiago e espero que depois este diálogo seja prosseguido a seguir. Ora bem, é importante para fazermos agora, nestes 50 anos, uma reflexão sobre o nosso regime, onde nos trouxe e onde queremos que nos leve a partir daqui, percebermos de onde é que viemos. Eu apenas consigo perceber de onde é que viemos através de relatos de familiares, desde logo dos meus pais e dos meus avós. Eu sou já nascida depois do 25 de Abril, e dos livros, muitos livros, mas de facto quem viveu o regime sabe bem que o 25 de Abril fez-se como uma reação, e uma reação profunda, a um regime que foi bastante duro. Os espanhóis fizeram uma transição, não tiveram uma revolução, nós tivemos uma revolução subsequente a um golpe, tiveram uma transição pactada entre pacífica, uma continuação entre os dois regimes, mas nós fizemos de facto uma ruptura que, se calhar, em alguns aspectos foi menos profunda do que achamos do que gostamos de dizer a nós próprios. Noutros aspectos, se calhar foi mais do que deveria ter sido. São lições que, na verdade, só a partir de agora, segundo os historiadores, é que estaremos em condições minimamente objetivas de as fazer em termos historiográficos. Mas é uma reação a um regime em que predominava o liberalismo, que havia restrição de liberdades políticas, ou que não havia liberdades políticas. Era um regime profundamente oligárquico, em que o poder económico era distribuído apenas por alguns, segundo critérios profundamente arbitrários, e a detenção do poder económico acabava por condicionar também o acesso ao poder político, e, portanto, era exatamente o oposto daquilo que se quer num regime democrático. Quem não viveu
Num regime destes, acaba por ter dificuldades em sequer imaginar o que é estar num regime destes. Claro que poderíamos ter aqui uma enorme discussão sobre se a qualificação de fascismo se adequaria ou não, é uma discussão que, no meu entender, não caberia aqui, mas, independentemente dessa qualificação, foi um regime profundamente autoritário. A utilização de tortura contra opositores do regime é algo que é inequívoco. A censura prévia era instituída por instrumentos jurídicos. Portanto, tudo isto fazia parte do dia-a-dia daquela que foi o regime autoritário mais longo da Europa ocidental na segunda metade do século XX. E foi em reação a isto, e sobretudo em reação a uma guerra colonial, que se fez o 25 de Abril. E o 25 de Abril, com o 25 de Abril e com aquilo que veio a seguir, o que sucedeu foi, no meu entender, na avaliação que eu faço, para recorrer a uma metáfora muito feliz, foi levantar-se um país do chão, como é o título do livro do José Saramago. Porque, de facto, Portugal estava no chão. Estava no chão, a generalidade da população portuguesa, pelo menos, estava no chão. O Tiago deu agora aqui o exemplo da questão dos prémios Nobel, que nós temos 2 prémios Nobel. Não há comparação possível entre Portugal e a Áustria, por exemplo. Nós tínhamos um nível de analfabetismo, eu tenho aqui os dados em... Deixem-me ver se eu encontro aqui os dados. Em 1974, em 1970 era de 25,7%. Esta taxa de analfabetismo, nem nos finais do século XIX nós encontramos na generalidade dos restantes países da Europa. Ainda tínhamos esta taxa de analfabetismo no início da década de 70. O que é que a democracia veio trazer? Tínhamos 5,2% de taxa de analfabetismo em 2011, tínhamos 3,1% em 2021. Apesar de tudo, continuamos a ter uma das taxas de analfabetismo mais altas da Europa ocidental. Tivemos aquilo que nós costumamos dizer com algum orgulho, um golpe pacífico, sem sangue. Tivemos o caso das mortes na sede da PIDE, mas aquele período que o Tiago referiu aqui como o período de transição até à primeira revisão da Constituição, foi um período bastante conturbado e bastante polarizado. Nós agora achamos que vivemos tempos políticos muito polarizados, mas aqueles foram tempos em si muito polarizados. Era aquilo a que Eduardo Lourenço chamava vivia-se uma galáxia ideológica. Apesar de tudo, o movimento dos Capitães de Abril e o MFA, aquilo que conseguiu catalisar foi uma catadupa de movimentos de apoio populares. Nós sabemos o que é que isso significou de bom e de mau. Apesar de tudo, as primeiras eleições democráticas, a primeira fonte de legitimidade democrática, logo em 1975, sinalizou que a população portuguesa via com mais agrado as forças políticas moderadas. Para surpresa de muitos, o resultado dessas eleições deu como preponderantes as forças políticas que subscreviam propostas
mais adeptas das democracias liberais e não tanto as forças políticas marxistas. De todo modo, a primeira versão da Constituição foi, como se sabe, não apenas acordada pelas forças políticas representadas na Assembleia Constituinte, que foi a Assembleia eleita pelo primeiro ato, pelo primeiro sufrágio democrático, mas também pelas duas plataformas de acordo entre o MFA e os partidos políticos. Eram tempos muito conturbados e eram tempos em que mundividências bastante diversas, às vezes antagónicas, visões do mundo às vezes antagónicas, eram forçadas a sentar-se à mesa das negociações e a chegarem a acordo. Acabaram por conseguir aprovar uma Constituição, apesar do voto contra do CDS por questões muito específicas, e uma Constituição que vigora até hoje e que, na minha opinião, é uma das razões do sucesso do regime, do nosso regime democrático. Porquê? Porque esta Constituição mostra que a nossa revolução e a nossa democracia é o resultado desta combinação, aquilo que o Tiago referiu, de haver estas ideologias tão marcadas. E aquilo que justifica é precisamente esta reação ao regime que vigorou anteriormente. Quem esteve sentado à mesa das negociações e quem teve de chegar a acordo, de uma forma pacífica, evidentemente, e isto é a beleza das democracias, apesar das pessoas discordarem veementemente, no final do dia vão ter que encontrar uma forma pacífica de resolver os seus desacordos e as suas divergências, acordam num contrato social, numa Constituição, que, neste caso, consegue constituir um frame of government com uma força normativa suficientemente forte que vincula uma comunidade política durante tanto tempo. E é de facto, é precisamente pelo facto de nós nunca termos escondido que a nossa democracia resulta destas lutas e destas divergências e não de um falso consenso, na minha opinião, é uma das razões para o nosso sucesso. E se nós contrastarmos, por exemplo, com aquilo que se passa em Espanha, basta olharmos para aquilo que se tem passado nos últimos anos, vemos que pactar de um regime duro e sangrento através de um processo que varre se calhar para debaixo do tapete processos dolorosos, poderá ter mais tarde custos históricos maiores do que o processo que nós fizemos. É certo que o PREC e todas as suas vicissitudes à esquerda, à extrema-esquerda, à direita e à extrema-direita tiveram também os seus altos e baixos, mas no final do dia nós somos uma comunidade política sob esse ponto de vista coesa e não temos, relativamente à história, em geral, esqueletos no armário para resolver. Quanto à nossa Constituição, que é, quanto a mim, um dos fatores de sucesso do regime democrático, embora tenha em si mesmo alguns problemas, e podemos falar sobre eles na discussão, ela é um exemplo do constitucionalismo social que vigorou, de uma maneira geral, nas democracias liberais na segunda metade do século XX. É certo que ainda tem alguns resquícios de uma semântica marxista, eram mais acentuados até à revisão constitucional de 89, mas se olharmos para a substância das soluções que foram aprovadas, foram soluções que não estavam em desarmonia com soluções que vigoraram na generalidade dos países da Europa Ocidental. Mesmo no que diz respeito às nacionalizações,
e à questão da propriedade pública, de meios de produção, etc., tudo isso foram soluções que se encontram noutros países da Europa Ocidental. A diferença é que nós chegámos tarde, e tarde em termos de várias décadas, a essas modas, por assim dizer. Portanto, quando nós chegámos à questão das nacionalizações, os outros países da Europa já estavam a fazer o percurso inverso. E, portanto, a diferença de soluções é, por vezes, marcada de uma forma muito aguerrida nos debates e nos discursos políticos, mas na substância das soluções ela não é assim tão intensa, na minha opinião. Por exemplo, no início da década de 80, Mitterrand empreendeu um profundo pacote de nacionalizações em França. A França já na altura já era há vários anos membro de pleno direito das comunidades económicas europeias e isso não constituiu nenhum obstáculo à pertença ao mercado único, que era aquilo que se invocava relativamente a Portugal quanto ao princípio da irreversibilidade das nacionalizações. Vantagens ou conquistas que o regime democrático trouxe, o robustecimento ou, em alguns aspectos, mesmo a própria construção do Estado Social, a questão do sistema de pensões, a questão do Serviço Nacional de Saúde, com ganhos materiais a nível da qualidade de vida das pessoas muito significativos. Enfatizaria também a questão da pertença à Europa, e a questão da integração no espaço europeu é praticamente contemporâneo com o processo de democratização e com a criação da Constituição. Nós pedimos para aderir em 1977. Já tinham sido dados passos anteriormente, durante o Estado Novo, foi por causa do pedido português que foi produzido o relatório Birkelbach, que deu origem depois à condicionalidade política, e nos termos da qual se determinou que apenas democracias respeitadoras do Estado de Direito é que poderiam aderir à Comunidade Económica Europeia. No início havia dúvidas relativamente aos restantes Estados-membros, não se sabia para que lado é que Portugal iria pender-se, para o lado do Bloco de Leste ou se para o lado ocidental das democracias ocidentais. Portugal acabou por aderir e a história de sucesso da democracia portuguesa é inscindível da integração europeia. E aqui Portugal não se afasta da história da Alemanha, por exemplo, e de Itália. E é também o caso de Espanha, em que a pertença a este espaço de integração, que começou inicialmente por ser um espaço de integração económica, mas nunca se pretendeu que fosse apenas um espaço de integração económica, é visto na ótica dos seus fundadores e dos construtores deste espaço como um escudo protetor relativamente ao aparecimento de regimes como aqueles que desapareceram. E, portanto, também em Portugal, a adesão e a integração europeia foi vista em Portugal e foi vista pelos nossos parceiros europeus como uma forma de proteger Portugal e os portugueses relativamente ao aparecimento futuro de um outro regime autoritário. E vemos em que é que isso se materializa atualmente com a proteção e a condicionalidade que existe ao nível da União Europeia e a atuação enfática que tem vindo a ser dada ao nível europeu contra os Estados infratores ao nível dos regimes do Estado de Direito, Polónia, Hungria, mas também Roménia. Portanto, para nós falarmos de democracia é também falarmos sobre Europa. Não podemos deixar de fazer esta menção. Teresa, mais 5 minutos, está bem? Mais 5 Muito minutos, bem. ok? Desafios. No entanto, Portugal não está... Portugal, o regime português não está de perfeita saúde. Os indicadores internacionais mostram isso. Eu tenho vindo a escrever sobre isso.
Os vários relatórios que medem a qualidade da democracia e do Estado de Direito têm vindo a mostrar, temos estado continuamente em queda, no relatório do VIDEM, no relatório do The Economist, no World Justice Report. Mesmo a nível de percepções, o último European Social Survey, que foi divulgado em novembro de 2023, que é um relatório de percepções, mostra que os portugueses desconfiam e têm dúvidas sobre a qualidade da democracia portuguesa, sobretudo no que diz respeito ao desempenho da justiça. Não acreditam que os tribunais portugueses assegurem a igualdade perante a lei nos tribunais, o que é altamente problemático, e também quanto à redução da desigualdade de rendimentos e à proteção quanto à pobreza. Num relatório muito recente, divulgado pela Rede de Serviços de Planeamento e Perspectiva da Administração Pública, foram apresentados como desafios para os próximos 50 anos para Portugal o combate às desigualdades, que é também um indicador geral, comum a todas as democracias liberais, um ambiente institucional europeu de conflito ou de paralisia, a persistência de desigualdades e recuo real ou percepcionado das suas condições de vida, crescimento da polarização política e diminuição da confiança nas instituições e no regime democrático. Apenas para responder muito rapidamente ao Tiago, quando o Tiago diz que parece que as eleições de março marcam uma viragem à direita, não tenho a certeza que assim seja, porque se excluirmos os 50 deputados do Chega desse cenário, eu não tenho a certeza que o Chega seja um partido de direita. O resto dos partidos, a AD e a Iniciativa Liberal, estão praticamente empatados com a esquerda e, portanto, eu fico com dúvidas quanto à avaliação que podemos fazer do que se passou no dia 10 de março, sob esse ponto de vista. Obrigada. Muito bem. Fez, é excelente, como sempre, e muito sucinta. Portanto, nós temos aqui várias pessoas para falar, eu vou tentar organizar isto para ver se terminamos às 7h30, que é o habitual. Nós temos aqui, portanto, vamos fazer uma primeira ronda com 4 pessoas. Começamos com a Ana Paula Barros, que foi Presidente da Associação Académica de Coimbra há muitos anos, está em Macau há já alguns anos e, portanto, tem naturalmente uma visão do tema, foi protagonista como Presidente da Associação Académica, uma importante universidade, aliás, a Teresa também é de Coimbra, né? Tem essa relação. Depois vou passar a palavra ao Dr. Carlos Costa, antigo governador de Portugal, que já manifestou interesse também em falar, e é sempre um gosto tê-lo connosco. Depois o Guilherme Rebelo, que é um jovem, presidente de uma associação recentemente constituída de Direito e de Ciência Política, e, portanto, que tem feito intervenções muito interessantes nesta matéria, e depois o Dr. Zé Roquete. Ana Paula, começamos contigo e depois passamos ao Dr. Carlos Costa, faz favor. HC, alguma brevidade para ver se conseguimos ainda ter uma segunda ronda, está bem? Faz favor. Obrigada, Jaime. Muito obrigada, Jaime. Boa noite a todos. Agradecer estas maravilhosas intervenções e pedir desculpa por algum cansaço meu, mas aqui são quase 3 da manhã e, portanto, dizer do meu gosto de estar presente. Gostaria de lançar uma questão para ambos. Estes 50 anos do 25 de Abril, uma questão que me aflige muito é a perda de valores. Ao longo destes 50 anos e, sobretudo, nos últimos anos, nota-se uma grande perda de valores. Parece que não sabemos para onde vamos, não sabemos o que é direita, o que é esquerda, o que é bem, o que é mal. E eu gostaria muito de ouvir a vossa opinião sobre para onde é que a nossa sociedade está a andar, para onde estamos a correr. Porque parece que estamos a perder o norte como sociedade. Peço desculpa, é assim um bocadinho baralhado, mas... Não, está muito bem, não. Aliás, e queria agradecer o facto de estar Obrigada. acordado até às 3 da manhã, que de facto só mostra que o interesse é muito grande e de facto muito respeito também por essa matéria. Dr. Carlos Costa, por favor, com muito gosto, Está-me a tê-lo sempre ouvir? connosco. Está-me a ouvir? Sim, perfeitamente. Muito obrigado. Antes de mais, queria felicitá-lo pela série de iniciativas. Muito obrigado, é um gosto É de tê-lo consigo. facto
matéria de relevância do ponto de vista da criação de uma sociedade civil desperta e interveniente. Em segundo lugar, eu gostava de agradecer aos oradores, mas gostava também de trazer para aqui uma abordagem, uma leitura um pouco diferente da realidade. Nós temos que ter consciência de que temos que abordar a realidade portuguesa com uma grelha de leitura tridimensional, que tem, no fundo, 3 dimensões. A dimensão económica, onde o que está aqui em causa é a dialética permanente entre os comportamentos extrativos e os comportamentos produtivos. A dinâmica social, onde está em dialética permanente a responsabilidade do todo pelas partes ou a responsabilidade das partes pelo todo, isto é, uma coesão social construída a partir de uma espécie de desvinculação individual ou uma coesão social construída a partir de uma vinculação individual. E depois o papel do Estado, ora como extrator/produtor, ora como regulador. O que temos que ter consciência é que a sociedade portuguesa tem tendência na economia para ter um pendor extrativo, quer antes da Revolução, quer depois da Revolução, o que significa que basicamente o Estado é visto como o elemento de apoio à extração de rendimento, e vamos ver isto, aliás, permite fazer a ponte para o que a professora Teresa Violante estava a dizer a propósito da orientação política de um grupo radical de direita. O grupo radical de direita, em termos económicos, vão verificar rapidamente que é tão extrativo como os demais, porque vai utilizar o Estado como forma de organização da sociedade. O que significa, basicamente, que nós temos que ter consciência que a sociedade portuguesa tende a organizar-se com uma matriz com alguns buracos ou com algumas casas por preencher. Há uma casa por preencher claramente na economia, que é a casa da atitude produtiva versus extrativa. O Estado é fundamentalmente visto como uma entidade que favorece a extração. Depois, no social, temos uma atitude muito mais preponderante do todo responsável pelas partes do que a das partes responsáveis pelo todo, o que leva a um casamento inevitável no sentido de criar uma economia desresponsabilizante do indivíduo e simultaneamente extrativa na economia. E depois temos um Estado que é visto como um auxiliar de extração, pela forma como intervém na produção e muito menos como regulador da produção, como supervisor das relações entre os agentes económicos. O que significa que, mesmo do ponto de vista da matriz política, nós temos uma grande lacuna, o que leva a uma grande confusão depois em termos de famílias políticas. Nós temos muito mais orientação estatista do lado da produção do que devíamos ter, e do lado da criação da riqueza. Temos orientação desresponsabilizante do indivíduo do lado da coesão social, que não quer dizer que não seja necessária coesão social. Eu sou fortemente a favor da coesão social, mas temos que entender que a coesão social passa também pela responsabilidade individual. E depois temos um Estado que é permanentemente chamado a exercer o papel eu diria, de catalisador de processos de extração, quer nos mercados cativos, nos mercados domésticos, quer na forma como organiza os próprios setores transacionais. E se nós não encararmos isto de forma clara, no sentido de verificar que há um dos nossos discursos políticos continua fortemente marcado por uma atitude extrativa, continua fortemente marcado por uma vontade de tomar o poder do Estado para organizar a extração. E que o poder do Estado é que, no fundo, organiza toda a vida económica e toda a repartição social da riqueza, não conseguimos perceber os grandes dilemas com que está confrontada a sociedade. Eu deixaria isto para depois, isto dá lugar a um grande debate, deixaria para depois. A única observação final que eu gostaria de fazer tem a ver com
uma intervenção do professor Tiago Pitacunha sobre a moeda única. A moeda única não é a causa do declínio português. A moeda única funciona como a tintura de tornasol. Então revela muito mais rapidamente quando a economia está a perder competitividade, dado que a desvalorização cambial, que é o elemento que mascara a situação, desapareceu e, portanto, muito mais rapidamente estamos confrontados com a realidade. No caso de uma sociedade como a portuguesa, onde há uma predominância de comportamentos extrativos, onde há uma predominância de comportamentos desresponsabilizantes do indivíduo em nome do coletivo, e onde o Estado tende a fazer, pelo seu papel extrator, uma máscara da situação, eu diria que a moeda única trouxe uma vantagem enorme, foi a de revelar em tempo real os problemas com que está confrontada a economia portuguesa. Eu ficaria por aqui. A questão da grelha de leitura é importante porque decide fundamentalmente o que queremos ser. Queremos ser uma economia em que o Estado promove a produção, regula os agentes económicos, os agentes sociais, e em que a coesão é fruto de uma dialética entre o todo e as partes, ou, pelo contrário, queremos ser a economia que vem da matriz inicial, em que o Estado é o extrator, em que o Estado é o garante da distribuição da riqueza, e em que a grande luta que se trava na sociedade portuguesa é sempre saber quem é que toma de assalto o poder do Estado, porque quem toma por assalto o poder do Estado configura a distribuição dos benefícios. Já era assim no tempo de Dom João V, foi assim no século XIX, quando os bens da Igreja foram apropriados, foi assim durante a Primeira República e voltou a ser assim com os dinheiros resultantes da nossa integração europeia. Temos de ter consciência que essa é a questão central. Queremos ou não ter um Estado produtivo, em vez de extrativo, uma classe, uma organização social em que indivíduo e coletivo são corresponsabilizados e em que a função do Estado não é a de proteger ou facilitar a extração, mas de promover a produção e a inovação. Muito bem. Peço desculpa. Está bem, muito obrigado. Obviamente, o doutor teria muito mais para fazer, mas como compreendo, temos que gerir aqui o tempo. Mas é sempre um gosto e um privilégio ter aqui, sempre que pode, estas suas intervenções. Para terminar esta primeira ronda, eu passava ao Guilherme, portanto, que é um jovem, como disse, de 22 anos, mas que de facto tem feito um trabalho também notável nesta área da intervenção da ciência política. Guilherme, eu agradecia, pronto, também aqui alguma síntese para depois passarmos a uma segunda ronda, está bem? Ok. E muito obrigado pela disponibilidade, está bem? Obrigado, eu. Bem, boa noite a todas e a todos. Vou tentar ser o mais breve possível. Dentro possível, pronto. Vou ser o mais breve possível. Como deve imaginar, com 22 anos não posso falar com grande propriedade de quase nada. E, portanto, o que trago aqui é mais uma provocação ao pensamento e algumas reflexões que tenho tido sobre o tema da democracia e do futuro, e em diálogo com o que a doutora Ana Paula Barros mencionou há pouco, para onde vamos. Era muito isso que queria partilhar convosco. Muito dentro daquilo que são dois pilares: a desinformação, um grande obstáculo à democracia, e também aquilo que é a educação e as crianças e portanto, o futuro da própria democracia. Já que a minha geração, eu tenho 22, já não somos apenas o futuro, somos também já, posso dizer, o presente. Já estamos a fazer qualquer coisa para preservar a democracia, incluindo estar aqui, por exemplo, mas também falar sobre uma palavra para as crianças, para as próximas gerações que aí vêm. Eu gostaria de começar primeiro com uma sugestão, já que falámos aqui de 25 de Abril, de PREC e desses anos, um documentário extraordinário do Sérgio Treffaut, que é O Outro País, de 99, está no YouTube. É um documentário de 1 hora, que é a perspectiva do 25 de Abril de outros países da Europa e do mundo. Foi uma altura em que mandaram os melhores fotógrafos, daqueles que viriam a ser depois os melhores fotógrafos do mundo, para Lisboa, para assistir a uma revolução em direto, e esse documentário é extraordinário e põe-nos agora uma perspectiva sobre o 25 de Abril e sobre o PREC e sobre aquilo que foi em todas as camadas da população, o que é que significou a Revolução dos Escravos. Portanto, acho que é um documentário muito bom para assistir agora, nesta altura em que nos aproximamos dos 50 anos do 25 de Abril. E entrando de facto no tema, eu começo com um conceito de Robert Dahl, que é um pensador da democracia, que já morreu há uns anos. Eu escreveu o último livro dele, é o Democracy and Its Critics, tive a oportunidade de estudar na faculdade,
em que ele tem um dos valores, portanto, vai dizer que um dos critérios para a democracia é que cada pessoa, cada um de nós, é a melhor pessoa, o melhor juiz dos seus próprios interesses. E o que eu pergunto é, será que com a desinformação, através do pequeno ecrã, neste caso, ou até do médio ecrã, que já vem de há mais tempo, será que a desinformação tem minado isso mesmo? Será que essa desinformação tem trazido uma maior capacidade de manipulação das massas? E aqui convém fazer uma pequena distinção entre gerações. Acho que a única diferença hoje entre a minha geração e as gerações dos meus pais e dos meus avós é que nós, por um lado, não conhecemos uma realidade enquanto, pronto, seres ativos na sociedade sem as redes sociais e sem o telemóvel. Enquanto gerações que vêm, que já cá estão há mais tempo, sabem uma realidade antes do pequeno ecrã, não que agora estejam mais ou menos viciadas no pequeno ecrã, porque sabemos que os telemóveis estão completamente em todas as gerações, quase de forma igual. Mas há aqui esta diferença que é preponderante. Portanto, temos algoritmos que não nos expõem ao contraditório, e isso é muito importante. Portanto, desde aí que não nos dão o pensamento, a capacidade de pensar criticamente, temos o algoritmo que nos mostra sempre aquilo que concordamos, que nos mantém mais presos à própria rede social. Para isso não tem, de facto, um efeito benéfico, entre se pensarmos depois neste efeito multiplicado por milhares e milhares e milhares e milhares de jovens. Não que não haja jovens que pensem criticamente, mas vejamos aqui uma tendência que se gera e que pode ser muito inimiga da própria democracia. Porque este mundo online é um mundo em que as referências históricas são ou artificiais ou de curta memória. Daí ser um portal que vai legitimar o regresso de muitas outras ideologias que julgávamos já julgadas pela história. Aquilo que também Teresa Violante nos veio dizer. Aquilo que nós achávamos que já era completamente obsoleto e que a Revolução dos Escravos tinha acabado, parece que ou sempre cá esteve, ou então há outros modos de legitimar essas ideologias. Mas poder-me dizer, mas isso já aconteceu muito antes de haver telemóveis. E eu dir-vos-ia, tem muita razão. Porque aquilo que me lembro, por exemplo, é do caso do Chile, naquela altura de 69, 73, quando foi eleito Salvador Allende, também havia um jornal, o El Mercúrio, que disseminava desinformação, e aquilo que era uma democracia chilena veio depois, obviamente com a intervenção dos Estados Unidos da América mais do que comprovada, mas é uma prova já dos anos 70 de que a desinformação pode minar a democracia e pode realmente terminar com a democracia. Mais 3 ou 4 minutos, está bem? Mais 3 minutos para tentarmos, vou ser ainda mais breve, vou concluir ainda com o segundo efeito. Portanto, o impacto do pequeno ecrã vai muito para além desta questão do pensamento crítico, vem alterar as dinâmicas das nossas relações pessoais, a fundo. Por um lado, permite-nos estar mais próximos de alguém que está na Nova Zelândia, por outro, para quem nunca conheceu uma rotina longe desse ecrã e desse mundo online, pode ter efeitos muito complexos na forma como nos expressamos, como comunicamos e, no fundo, como socializamos. Porque quando falamos de democracia, falamos da sua preservação e isso, como há pouco disse, leva-nos às crianças. E que gerações estamos a criar? Porque as crianças, por vezes, passam mais tempo nas escolas do que em casa. Portanto, a prevalência daquilo que é o digital nas escolas e, atenção, fora das salas de aula, pode ter consequências devastadoras no processo de desenvolvimento de capacidades cognitivas e não cognitivas nas crianças. Pronto, a minha mãe é psicóloga forense e clínica e, portanto, eu tenho estas coisas entranhadas quase no meu subconsciente e até aos 6 anos as crianças vêm a desenvolver, regra geral, os traços principais da sua personalidade e a maior parte das capacidades cognitivas. Ou seja, e isto é já uma opinião bastante vincada naquilo que é a comunidade científica, de que começar a escola obrigatória aos 6 anos pode já ser tarde para mitigar desigualdades que venham dos seios familiares e do ambiente em casa. Aquilo que já nos vem colocar num patamar diferente de entrada, mesmo aos 6 anos, já nos coloca num patamar diferente. E, portanto, estudos feitos em todo o mundo vêm apontar até a maior eficácia de programas pré-escolares, dos 3 aos 6 anos, para mitigar as desigualdades e aumentar as capacidades de comunicação e inteligência emocional. E isto tem tudo a ver com democracia, porque democracia é o diálogo, democracia é a comunicação entre gerações. E, portanto, e terminando, esta aposta tem que passar por uma política cuidadosa, portanto, passando agora a ações concretas, naquilo que será a exposição das crianças e evitar a dependência dos ecrãs nas escolas.
e ensinar como se deve usar esse mundo digital para nos complementar, em vez de nos retirar e substituir capacidades de comunicação e desenvolvimento social. Muito bem, fantástico, Guilherme. O Guilherme, de facto, tem uma capacidade de comunicação absolutamente fantástica para 22 anos. Muitos parabéns, Guilherme. É sempre um gosto. Já na Gulbenkian Obrigado, foi é um gosto muito bom. estar aqui e é um gosto Sim, ouvir-vos. senhor. Obrigado. Muito bem. Passamos então agora a um primeiro comentário do Tiago e da Teresa e depois passamos a uma segunda ronda, que será a final, obviamente, em função do tempo que temos. Tiago. Jaime, eu ia ser muito breve porque não quero utilizar mais tempo, gostaria mais de deixar esse tempo para as Sim, pessoas. sim. Mas é só um breve comentário e passamos já a outras pessoas, naturalmente. Bem, obviamente, um comentário muito breve sobre a questão da perda dos valores que a Ana Paula Barros referiu. Enfim, há muitos tipos de valores, não é? Temos valores morais. Não me parece que a sociedade portuguesa tenha mudado de valores morais. Parece-me que aquilo que repugna moralmente, digamos, e que choca a consciência individual e da sociedade, continua, digamos assim, quando muito até melhorou, penso eu, porque tornou-se mais exigente do ponto de vista moral. Os valores familiares também penso que as sociedades do sul da Europa são francamente mais amigas desses valores que as sociedades de outras regiões do mundo. Podemos falar dos valores políticos e isso é muito subjetivo, digamos assim, se há uma alteração dos valores políticos da sociedade, dos valores sociais, mas eu acho que a grande questão hoje em dia que se coloca em Portugal, de facto, são estas questões fundamentais de conseguir permitir a que aquelas pessoas que nascem em Portugal consigam realizar as suas aspirações pessoais neste país, e aqui a questão da imigração, que foi uma coisa que ninguém referiu ainda e que eu não referi, e que é fundamental, de facto, um país bem sucedido não se coaduna com as taxas de imigração que nós temos em Portugal, francamente, e com a fuga dos cérebros que nós assistimos. Essas questões são as questões de valores que a mim me importam, esta questão de um país que poderia ser muito mais do que é, poderia ter muito mais ambição, poderia ter muito mais exigência, e onde aí concordo em absoluto com o que o Guilherme disse, a educação é absolutamente chave. A nossa educação democratizou-se, generalizou-se, mas não é uma educação de excelência ainda, comparada com algumas educações em alguns outros países ocidentais, e era preciso ainda trabalhar para ela ser cada vez ainda mais a paixão dos nossos decisores políticos, como já foi apregoada tantas vezes no passado. Uma referência, obviamente, àquilo que disse o Dr. Carlos Costa sobre, no fundo, o papel do Estado versus o liberalismo económico no nosso país. É claro, eu partilho dessa opinião também, obviamente. Há aqui uma coisa curiosa, houve uma verdadeira revolução cultural com o 25 de Abril, mas essa revolução não chegou, e com estes 50 anos, não chegou ao ponto de alterarmos essa relação com o Estado, que vem de tempos imemoriais de subserviência, de dependência, de aproveitamento e de exploração da ação do Estado, e isso está ainda por travar, mas isso, enfim, isso é aquilo que também assistimos noutros países, das fações mais defensoras do liberalismo económico versus as fações mais defensoras de uma intervenção em relação do Estado, que de alguma maneira ou de outra mantêm essa cultura viva e perene. Não queria dizer mais nada para não ocupar mais nenhum aspecto, acho que em todos os aspectos. Depois, Tiago, depois há um comentário final vosso e outras questões. Teresa, também um breve comentário antes de passarmos na segunda ronda, por favor. Obrigado. Também, muito rapidamente, indo de encontro àquilo que a Ana Paula disse, eu acho que essa sensação que a Ana Paula referiu e aqui um cumprimento especial de uma conimbricense para outra conimbricense que está do outro lado do mundo, eu acho que essa sensação é típica destes momentos de crise histórica. Claro que democracias plurais como as que nós temos, os valores são sempre relativos, portanto, aquilo que é valor para mim será certamente diferente para as outras pessoas que estão aqui nesta sala, e a democracia é mesmo isso, é articular estas diferenças, tendo por base aquele mínimo denominador comum, que são os direitos fundamentais, a dignidade da pessoa humana, etc. Agora, eu também já estou naquela idade em que, tendo filhos pré-adolescentes, também já sinto um bocadinho isso. Acho que é este esprit de temps que nós vivemos. Indo de encontro àquilo que o Dr. Carlos Costa referiu, eu não sou economista, sou jurista, mas estudei há cerca de 2 anos, por causa de um trabalho que fiz, mas estudei com mais algum pormenor o processo de
privatizações dos anos 80. E foi aí que eu me apercebi o que é que pessoas como o Nuno Garopa, que bate muito nesta tecla, queriam dizer quando dizem que Portugal, não há liberalismo económico em Portugal. Quando percebi que as privatizações foram feitas nos anos 80 daquela forma. Eu não tinha essa noção. Confesso a minha falta de cultura económica nesse aspecto. E isto é muito mais profundo. O Soutor foi ao Dom João V, é muito mais profundo do que a questão do Estado Novo. Nós somos, e não só em termos económicos, nós não somos um país com tradição liberal. Em termos políticos também, é mais profundo do que o próprio Estado Novo, em vários aspectos. No direito constitucional, isto vê-se em várias questões, por exemplo, mesmo na própria questão no facto do governo ter um poder legislativo concorrente com o poder legislativo do governo, que é algo Da Assembleia. no direito à Assembleia, exatamente, obrigada, Jaime, Sim. que é algo que não é comum no direito comparado, que de facto herdamos do constitucionalismo autoritário, mas que já tínhamos raízes no constitucionalismo liberal do final do século XIX. E de facto, o que há aqui que nós temos que nos dá este iliberalismo? E agora aqui uma pequena provocação ao Tiago: e as privatizações durante os anos 80 foram feitas ali com um amplo consenso partidário entre forças de esquerda e de direita, e portanto isto é mais fundo do que as próprias ideologias dominantes da época. Acho que é mesmo, como o Dr. Carlos Costa referia, é um traço que nós temos e que não é bom para nós. Indo de encontro àquilo que o Guilherme referia, muito brevemente, parabéns, Guilherme, pela sua intervenção. A desinformação é um dos maiores desafios aos regimes democráticos, não há solução mágica. A melhor solução que temos enquanto comunidade política, de facto, é estarmos integrados no espaço da União Europeia, que tem ferramentas, como não teríamos se fôssemos um Estado-nação isolado, para combater as grandes tecnológicas, que é aquilo que a União Europeia tem vindo a fazer, e tem vindo a fazer, tem vindo a ser pioneira no plano internacional, mesmo relativamente aos Estados Unidos. E esse é o único campo possível, e são as únicas ferramentas que temos, para além, claro, da ferramenta da educação. Eu vou dar um exemplo muito rápido. Os meus filhos são obrigados a ler e a ler livros físicos. Mas mesmo lendo, mesmo o hábito da leitura não é suficiente. Nós fomos recentemente ao museu do Jewish Heritage em Nova York, onde eles viram um pijama de uns prisioneiros nos campos de concentração e ficaram chocados. Porque mas é verdade, por causa do Boy in the Striped Pyjama, o rapaz do pijama às riscas, o livro. E eles assim, mas existiam mesmo os pijamas às riscas? Existiam mesmo? Mas vocês leram o livro? Claro que existiam. Ou seja, mesmo lendo, mesmo falando, mesmo aprendendo sobre isso nas aulas, há coisas que só mesmo certo tipo de experiências é que conseguem penetrar. Portanto, combater o ecrã e combater a educação pela via digital, acho que é, ou complementar essa educação com o mundo analógico o mais possível, é a melhor forma de garantir que, de facto, Diga. as novas gerações Mas podem- têm aquilo que nós, os analógicos, os que nasceram no mundo analógico, e isso acho que é uma benção, tivemos. Muito bem. Pronto, vamos passar a uma segunda e final ronda, né, que nós terminamos sempre às 7h30, não ficamos aqui toda a noite. Dr. Zé Roquete, é um gosto tê-lo aqui connosco. Agradecia um breve comentário. Depois também passaria, se calhar, nós temos aqui connosco a Judite, que está em Aveiro, e portanto normalmente também gosto de fazer uns comentários sobre esta matéria, até porque tem muito contato com as populações.
Não sei se o Dr. Castro Tavares depois também quer fazer um comentário e o Dr. Castro Costa depois também quer fazer um comentário final de resposta à questão do liberalismo. Portanto, também teremos essa nota e depois fechamos com os nossos ajudadores. Dr. Zé Roquete. Primeiro, boa tarde a todos. É sempre um prazer partilhar as preocupações que no fundo são de todos nós. E para encurtar razões, havia muitos pontos em que eu podia realmente talvez acrescentar, e não só acrescentar no aspecto positivo, muitas coisas que eu vi, mas queria então, em resumo, digamos, lembrar uma coisa. Nós fizemos nestes 50 anos um percurso de uma autocracia, fizemos um ensaio da democracia tão liberal quanto possível num país como o nosso. Não esqueçamos que houve ali um período de 8 meses, entre 11 de março de 75 e 25 de novembro do mesmo ano, em que podíamos ter perdido o ritmo de uma forma politicamente mais acentuada. E hoje esse trajeto, portanto, leva-nos a fazer parte, mais formalmente ou menos formalmente, com mais fragilidades ou menos fragilidades, de um conflito a nível global que opõe as democracias, obviamente com todas as suas fragilidades que todos nós sabemos. Hoje em dia, nas classificações, como a Teresa Violante referiu, há muito poucos países considerados economias ou democracias liberais com D grande, se quiserem. Mas é do conflito das democracias com as suas fragilidades e cada vez mais a perderem terreno em relação às duas autocracias, a crescida de uma teocracia que é do Irão, as duas autocracias que são a Rússia e a China. Portugal não tem, nesse aspecto, em termos de democracia, Portugal fica mais para trás dentro deste panorama, mas tem os mesmos problemas que as democracias liberais têm e que são basicamente centrados muito à volta de serem basicamente exclusivas e continuarem a querer ser exclusivas. Apesar de haver uma tendência óbvia para o outro lado, porque esta exclusividade reduz-se e traduz-se sempre numa coisa muito complicada e muito difícil de explicar, muito difícil de chamar a atenção em termos de responsabilidade cívica, em termos de formação dos mais novos, etc. O nosso conceito básico que suporta a democracia é a liberdade. Mas normalmente o aspecto que a liberdade tem é uma liberdade que ainda é muito exclusiva. Isto é, verdadeiramente a liberdade para o ser tem que ter em linha de conta a liberdade dos outros. Tem que ser inclusiva. E este ponto é uma base de responsabilidade cívica que eu não me canso de pôr em relevo, porque parece-me que está muito provavelmente no impacto de tudo aquilo que assistimos e encerrando rapidamente, tivemos sempre uma má gestão por parte do Estado. Nas classificações de democracias, eu poria Portugal dentro de um grupo a que chamam partidocracias, não é? Concretamente o setor privado também não assumiu as suas responsabilidades. E como em termos de peso o setor público também falhava alvos sistematicamente, o que é que aconteceu? Alguma parte da resposta do setor privado transforma-se em corrupção que não se recomenda a título nenhum. O caminho que é feito e que foi feito em termos de economia pura, se quiserem, de stakeholders para shareholders e a caminho de economia realmente inclusivas, eu penso que é a única forma, do ponto de vista ideológico, que nós temos, mas temos que ganhar esta batalha e, infelizmente, as coisas hoje transportaram-se para o campo do conflito militar. E em termos de conflito militar, nós temos provavelmente que rever muito daquilo que aqui, aliás, também foi dito, porque não vejo muito fácil escapar dessa verdadeira armadilha à democracia. Queria também saudar o Guilherme e dizer que dos meus 21 netos, 17 são mais velhos que o Guilherme. Pronto.
e dizer que temos o mesmo sentido de responsabilidade e de responsabilidade cívica. Responsabilidade cívica, porquê? Porque obviamente que os pais deles, os meus filhos, no tipo de vida e turbulência da vida, também não têm tempo para se ocuparem das perspectivas de responsabilidade cívica e de formação de valores e da defesa dos valores que são realmente importantes, porque temos sempre partido do princípio, mesmo em famílias, enfim, como a minha, que é muito grande, de que realmente o que está sempre em causa, o que vai ser sempre posto em causa é tornar os homens, tornar as sociedades e os regimes mais felizes, mais inclusivos, mais capazes de corrigirem os erros dramáticos que nós vemos aparecerem todos os dias na comunicação social. Isso é absolutamente óbvio e evidente. Tudo aquilo com que eu pessoalmente me confronto, desde as alterações climáticas, Tiago, porque é mais uma má gestão do setor público, até às desigualdades e à pobreza que eu vejo e sinto na participação que tenho no Banco Alimentar. Um bom Bem, final doutor, muito de obrigado tarde pela para sua todos e uma disponibilidade. boa Páscoa. E uma boa Páscoa. Exatamente. É uma honra contar com a sua intervenção e a sua disponibilidade. Não sei se a Judite, antes de passar depois ao Dr. Castro Tavares e ao Dr. Carlos Costa para as notas finais dos nossos oradores. Judite, quer também dar alguma pequena nota do contacto com a realidade académica e também com o mundo da sociedade civil? Obrigada, Jaime. Parabéns mais uma vez por esta iniciativa, trazer aqui tanta dinâmica a este grupo. Eu tenho imensa pena, já cheguei um bocadinho atrasada, não ouvi todos como gostava. Este tema é de facto muito relevante. Eu vivo um bocadinho do lado da observação enquanto docente universitária. Eu gostei imenso de ouvir o Guilherme, porque ele de facto é uma amostra. Não é uma amostra, é uma exceção da minha amostra. Eu não tenho muitos alunos que tenham este sentido de responsabilidade que tem o Guilherme, e muitas vezes eu sinto na pele a responsabilidade de como é que nós, os tais offline, os analógicos, como é que nós podemos passar de alguma maneira esta noção da não perda de valores a esta nova geração que aí vem. Eu vejo muitos desafios na democracia, de facto, um dos quais é este afastamento destas novas gerações dos valores do 25 de Abril. Eles não os compreendem, estão já afastados, e nós temos aqui uma responsabilidade muito grande. Eu recordo-me agora, antes das eleições, nas minhas aulas, perguntar aos alunos se eles tinham claro qual era o sentido de voto que eles iam ter, e muitos deles não faziam ideia nenhuma, não sabiam. Eu tinha um aluno que me dizia: professor, eu não tenho uma educação em casa que me tenha responsabilizado muito a votar, nem sei em quem vou votar, porque não vou votar. E nós fizemos um exercício, todas as semanas tinham que trazer alguma medida de todos os partidos com assento parlamentar, e os colegas tinham que apostar, quase, trazendo ali uma brincadeira, qual seria o partido que trazia aquela medida. E ajudou-nos imenso a clarificar aqui algumas das opções que é da nossa responsabilidade de ter. Eu não sei como é que isto se resolve, eu acho que nós temos todos aqui uma grande responsabilidade de trazer aqui uma visão clara daquilo que nós queremos para o país, porque os que aí vêm precisam desta orientação nossa. Nós temos a obrigação, eu sinto a obrigação de passar aqui uma mensagem grande para ajudar as novas gerações a refletir. Nós vivemos uma geração, um mundo tão rápido, hoje toda a gente quer soluções rápidas, ninguém se presta a ler um texto com mais de uma página concentrado, é difícil manter a concentração. Tentar trazer aqui experiências. Eu lembro de uma aluna que vem de Cuba, nós fazemos aulas abertas para ela explicar como é que é um dia-a-dia de uma pessoa que vive em Cuba. E é chocante porque ela dizia a chorar: o meu filho liga-me a dizer que quer um gelado. E os alunos não percebem esta dificuldade que é viver num contexto completamente diferente. Nós temos que ter aqui esta responsabilidade, eu não sei como é que se faz, mas todos temos esta responsabilidade. Muito bem, Obrigada, a Judite está em Aveiro e nós temos sempre aqui uma preocupação em trazer pessoas que tenham um pouco de Obrigada. que é importante conhecermos o país. Doutor Carlos Tavares, não sei se quer, Carlos Tavares, fazer um pequeno comentário. Eu agradecia, de facto, muita brevidade, porque nós estamos a aproximar-nos do fim, mas como está aqui connosco, ou pelo menos estava, se quiser também fazer um comentário muito breve, com gosto. Mas muito breve, está bem? Já é muito breve, porque eu, como vivi antes do 25 de Abril, como alguns que aqui estão, 21 anos, e portanto, se tivesse que ir lá atrás. Sim, exatamente. Isso dava para outra discussão, exato.
não acabávamos hoje. E, portanto, só um comentário muito breve em relação a um aspecto muito específico que é relativo à excessiva intervenção do Estado como agente e menos como regulador, que o Carlos Costa assinalou. Sim. E bem. Ele a seguir vai falar também do Carlos Costa, porque quer fazer um comentário ao liberalismo muito rápido, muito rápido. Mas Diga. só discordar amigavelmente de uma passagem que a professora Teresa Violante referiu. Eu, aliás, não percebi bem quando ela se referiu à forma como decorreu o processo de privatizações. O que posso garantir, eu vivi o processo de privatizações por dentro, em várias capacidades, em vários chapéus, e o que posso garantir é que a origem dessa excessiva intervenção do Estado não está no processo de privatizações, é bem mais profundo e mais distante do que isso, e estaríamos muito pior se não tivesse sido o processo de privatizações, apesar de tudo. Sim, senhor, mas isso teremos oportunidade. O Dr. Carlos Tavares vai estar connosco já agora, no dia 6 de maio, numa sessão do ciclo sobre o relatório Porto, com o engenheiro Luís Manuel Amaral. Portanto, já está confirmado, vai ser uma grande honra tê-los os dois para trazer aqui esse tema, de se calhar, também, no âmbito do que é que foi o estudo da competitividade do relatório Porto e também da McKinsey, que o Dr. Carlos fez. Dr. Carlos Costa, sei que quer responder à questão do liberalismo, mas agradecia realmente alguma brevidade, porque é para fecharmos às 7h30, está bem, por favor? Está-me a ouvir? Estão-me a ouvir? Estamos. Perfeitamente. Muito bem. Eu vou pôr o meu telefone em... Pronto. Primeiro, eu só gostaria de chamar a atenção... Continuam a ouvir-me? Continuam? Continuamos a ouvir. Gostaria de chamar a atenção para o seguinte: quer a democracia, quer a Revolução Industrial são simultâneas e fazem-se por acantonamento do Estado extrativo. A Revolução Industrial é o fundamento da democracia. E foi o fundamento da democracia porque apareceu uma camada social cuja existência não dependia nem do acesso aos recursos, nem do acesso ao mercado nacional. Aliás, por isso mesmo é que nacionalismo económico normalmente significa extrativismo económico. O que significa que o que nós temos que interrogar é porque é que em Portugal nunca surgiu uma sociedade civil autónoma que não dependesse da atribuição de alvarás, privilégios ou da cativação do mercado nacional para a sua própria existência. E aí concordo com o Carlos Tavares, se alguma coisa tem de virtude as privatizações, foi de limitar, digamos, o papel extrativo do Estado e, simultaneamente, pela forma como foi conduzida, ter introduzido alguma concorrência numa classe que estava habituada a ter uma atitude extrativa, ou seja, de monopólio de acesso aos recursos. E a grande questão que temos que colocar é esta: se não desenvolvermos uma sociedade civil que assente no mercado de bens transacionáveis, que não assente na globalização e que não depende dos privilégios públicos, nunca teremos um contrapoder ao poder que se instala no Estado. Quando a Revolução Industrial se encadeou no Reino Unido, os que estavam no poder não queriam, de facto, a emergência de poder que vinha da parte dos novos poderes que se estavam a afirmar nessa altura. E são os novos poderes que impõem a democracia, que impõem a limitação do poder soberano e que, no limite, vão impor a obrigação do Estado de se limitar à função de regulador, à função de supervisor, à função de árbitro e à função de garante de coesão social. E eu ficaria por aqui neste ponto. Está bem. Relativamente à intervenção do Guilherme Guerra, com a qual que eu acho muito importante, eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte: sempre que houve um desenvolvimento em matéria de comunicação, houve a possibilidade de se constituir fragmentações, houve a possibilidade de se constituírem arquipélagos. E nós não podemos nunca, digamos, matar o mensageiro pensando que matando o mensageiro se elimina o problema. O problema é outro. O problema é que nós perdemos visões holísticas da sociedade. O fim das chamadas ideologias permitiu que aparecesse uma forma, eu diria, pós-moderna de representar a realidade, com elementos contraditórios, em que aparecem elementos estatistas simultaneamente com elementos
eu diria, anti-estatais numa mesma representação. O fim das ideologias é que abriu o campo à pulverização da opinião pública e à desorientação do público. Não pensem, e esta é a questão central, não pensem que o eleitorado de há 40 ou 50 anos ou 60 anos, alemão, era mais informado que é o eleitorado hoje. O que o eleitorado de há 60 anos tinha era uma visão holística que levava a que, vou-lhes dar um exemplo, um eleitor alemão de há 40 anos não estava a interrogar-se o que é que tinha que pensar sobre as centrais nucleares. O que ele perguntava é o que é que pensa o SPD, o que é que pensa a CDU ou o que é que pensam os liberais sobre as centrais nucleares. Vamos ter que terminar também. Vamos ter que terminar mesmo. É fundamental. Portanto, se quiserem, uma questão fundamental é que as elites perderam a capacidade de representar a realidade e, perdendo a capacidade de representar a realidade, perderam a capacidade de motivar e justificar e organizar o sentido social. O que, obviamente, num contexto em que se formam segmentos transversais na sociedade, para tornar as coisas muito claras, eu vivo num edifício que tem 12 apartamentos. Eu não tenho a certeza que os 12 habitantes, ou melhor, as 12 comunidades que habitam estes apartamentos pertençam todos à cidade de Lisboa. Alguns deles têm a cabeça em Paris, outros terão a cabeça em Nova Iorque, em função das comunidades que frequentam. Doutor, temos mesmo que acabar também, é que está tínhamos, terminado que o tempo. Desapareceu. O que apareceu hoje é uma comunidade que não tem uma organização ideológica e política que tinha anteriormente, por força da ideologia e por força também, ideologia e religião, as duas coisas, e por força também das limitações territoriais, porque as pessoas se encontravam ou no café ou no restaurante, e era a comunidade de café ou do restaurante que determinava o sentido comunitário. Hoje ninguém pertence à comunidade do ponto onde vive, pertence à comunidade do ponto onde comunica. Obrigado. Sim, senhor. Peço desculpa, nós podemos ficar aqui toda a noite, mas como disse, temos aqui. O problema destas sessões é que temos algum tempo. Mas tem muito bem. Eu passo agora à Teresa e depois ao Tiago para fazerem uma nota final de encerramento. Começamos com a Teresa agora. Jaime, desculpe, eu tenho que sair, mas queria só dizer uma coisa diretamente para a Judite. Slow is beautiful. Muito bem. Pronto, é isto. Muito bem. Sim, senhor. Uma nota muito simples. Teresa e Tiago. Muito rapidamente, agradecer à Judite a partilha dos testemunhos que deixou e responder muito rapidamente ao Carlos Tavares, ao Dr. Carlos Tavares. Eu não critiquei o processo de privatizações, nem sou contra o processo de privatizações. A minha crítica foi por entender que não foi suficientemente liberal, designadamente no facto de não ter sido aberto a capitais estrangeiros. Obviamente que isto nos levaria a uma discussão. Sim, levar a uma grande discussão que hoje não podemos fazer, exatamente. Aí, mas que é uma discussão interessante para fazermos um dia. O Jaime para chamar atores relevantes desse período. Mas foi aberto a capitais estrangeiros, atenção. Mas levávamos uma outra discussão também. Continuando. Mas apenas essa pequena clarificação e não por entender que o Estado foi demasiado intrusivo no processo, não foi esse o sentido do meu comentário. E agradecer ao Jaime o convite para este momento. Foi um gosto, Teresa, muito gosto. Muito bem, sim, senhor. Tiago, para terminar, temos que gostar mesmo. Bem, eu não vou fazer comentários, obviamente, aos comentários que foram feitos. Eu gostaria apenas de deixar aquilo que eu gostaria. Eu gostaria de terminar os meus dias num país que fosse mais ambicioso, que fosse mais bem-sucedido. Viemos foi absolutamente positivo, mas não há dúvida nenhuma que era importantíssimo nós olharmos para o futuro com outro tipo de ambição, com outro tipo de confiança. Eu gostaria muito que os meus filhos pudessem viver neste país, que este país fosse um país competitivo para manter as novas gerações. Gostaria muito que aquilo com que eu fui educado, que o país dos 3 P's, dos países da periferia, da pobreza e da pequenez, fosse de alguma maneira alterado e que
nós olhássemos para nós próprios e acreditássemos que nem somos assim tão periféricos, e o mar mostra isso, não somos assim tão pobres, e porque temos grandes potenciais, e não somos assim também tão pequenos, porque somos um país médio europeu, de dimensão média europeia, e com isso ganhássemos alguma autoestima e alguma capacidade de agir em conjunto e de traçar avenidas de crescimento para o futuro, com um bocadinho talvez de menos ideologia e de mais pragmatismo. Era isto que eu desejava para o país, para os segundos 50 anos do pós-25 de Abril. Muito obrigado a todos também Muito pela bem. Eu gostava de agradecer imenso à Teresa e ao Tiago a fantástica nota que nos deixaram aqui. Agradecer também ao Dr. Carlos Costa, ao Carlos Tavares, ao Dr. Zé Roqueta, à Judite. Não foi possível, infelizmente, outros falarem, mas ficará para uma próxima oportunidade. Continuação de uma boa semana para todos, e se não falarmos antes, espero que tenham uma boa Páscoa em família. Muito obrigado, está bem? Uma boa Páscoa.